Bom dia, estamos aqui hoje para seguir o estudo, Atos dos Apóstolos, capítulos 24 a 26. Seja bem-vinda, já enviando aqui convites para mais pessoas. A Bíblia hoje estará aqui conosco. Então já prepara aí para estar aqui conosco e acompanhar também na sua Bíblia, que certamente vai edificar muito a fé, a transformação. São grandes instruções para a nossa vida. Bom dia, Biba. Oi, querida. Tudo bom? Tudo bem? A paz do Senhor esteja contigo. Tudo bem? Tudo em paz. Tudo Tudo bem. tranquilo, graças a Deus. Eu vi aquela Que bom. sua foto. Eu achei tão linda. Você fez um... como é que fala? Você fez um booking ou foi alguém que tirou? Da Foi um gravidez, ensaio? né? Foi, a gente sempre... são memórias, né? É tão bom quando a gente recorda esse momento. Eu fiz o primeiro filho e aí fiz o álbum, né? O livro do bebê. Então, contando todo o processo para ele e tal. Do segundo, a gente não pode deixar, né? E cada vez que a gente vai recordar e ver todo o processo da gravidez, de como foi mês a mês, então a gente registra, né? São memórias assim que traz uma emoção tão boa, Bom lembranças assim, porque demais. a nossa memória, a gente tem isso, né? Que passa momentos tão preciosos. Então, quando a gente registra, a gente traz à memória tudo que renova. Eu É precioso. confesso que da primeira gravidez eu fiz um livrão. E do segundo não dava muito tempo. Ô, dó. É sempre assim, agora que eu tô concluindo do primeiro, tu acredita? Então eu digo, eita, já tenho que acelerar aqui e concluir alguns detalhes do livrinho do bebê do primeiro, do álbum, né, fotos e momentos para poder seguir. Porque a gente tem isso, né, de muitas vezes procrastinar e sempre acha, é uma grande lição, assim, que a gente tem que aprender, que tem que fazer hoje, que tem que ser feito, porque vai Mas passando. Aí eu tô nesse processo ainda, resgatando umas fotos lá, é um tempo maravilhoso, né? Nossa, bom demais. desfrutando bastante, viu, Biba? Tá aí há 3 semanas, aproximadamente, já de mais ou menos isso. Ontem estava fazendo exames e todo aquele controle, né, da reta final. Mas avante. Deus tem promessa e Ele cumpre, né? É Ai, bem. que coisa boa. É a dádiva de vida. Então, você faz a intercessão, amada, a consagração desse Faço sim. momento. A Amém. Isa não vem hoje? Isa está na estrada agora, saindo de uma cidade a outra para ir, né, para o trabalho. Tá certo. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada porque nós acordamos hoje, Senhor, respirando, felizes, alegres, no abrigo dos nossos lares, Pai. Que bom. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem promessas grandes na nossa vida. Abençoa poderosamente a vida da Isa, Senhor. Livra ela dos animais distraídos, das pessoas que estão bêbadas, às vezes, na estrada. Senhor, livra de todo mal. Guarda ela como a menina dos teus olhos. E, Pai, nos dá sabedoria, entendimento, discernimento da tua palavra, Senhor. Que não seja nem eu e nem a Laís aqui, mas seja o teu Santo Espírito agindo através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos seguindo o capítulo 24 a 26 de Atos dos Apóstolos, é uma continuação, né, dos capítulos anteriores, onde houve ali todo o complô dos judeus contra Paulo, foi preso e para proteção ele foi enviado a Félix, né, o governador de uma outra cidade, para realmente essa proteção. E aí a gente aprende realmente, né, e ele recebe a mensagem de Deus, ser forte e corajoso, porque o Espírito Santo de Deus ele vai nos capacitar para algo que ainda a gente nem sabe do que vai acontecer, né? E então ele tem essa forte
coragem desperta dentro dele, né? E tem promessa. Se tem promessa, tem vida, vai se cumprir. Então, isso é para mim, para você, né? Para cada uma de nós que nos fortalece, né? Quando, em meio aos desafios, Deus vai nos revelar. A gente tem que estar com esse ouvido sensível, com essa visão, porque ela se cumpre. E se ele tem promessa, ele vai dar proteção, ele vai enviar pessoas, ele vai enviar intercessão. Então, é algo que o Espírito Santo de Deus realmente é que vai nos dar essa instrução. Então, que estejamos nessa coragem, né, de realmente testemunhar, de seguir o nosso propósito de vida, porque Deus é conosco. A gente aprende tanto com Paulo, né? Ele é maravilhoso, porque na nossa vida também, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga que, assim como eu, ela não tem família aqui na cidade, né? E ela falou, eu dependo exclusivamente do Senhor, porque o filho saiu de casa, mora em outra cidade, ela se separou, né? Ela falou, eu dependo exclusivamente do Senhor, porque se eu ficar doente, quem vai abrir a loja para mim? Né? Então, nessa dependência que a gente tem que viver, assim como Paulo, né? Com quem Paulo podia contar assim, que falasse, não, fica tranquilo que eu vou resolver sua vida. Totalmente na dependência de Deus. E é a fonte, né, Biba? E a gente tem que ter essa dependência total nele. E isso a gente aprende até nas nossas experiências de vida, nas frustrações que a gente vai ter. Quando a gente coloca expectativa demais no outro, elas são frustradas, né? Como você falou, ela se separou, o filho. Então, assim, cada um vai ter a sua vida, o seu momento, né? A gente sabe que por N circunstâncias, pessoas que antes eram, né, que a gente casa para viver uma vida toda. Mas diante das frustrações, pode haver circunstâncias como essa. Então, assim, todo o tempo, tendo pessoas ou não, tendo casado ou não, com filhos, é confiar totalmente, se lançar na dependência de Deus. Porque Ele envia a proteção, Ele envia as pessoas certas para te ajudar naquele momento. Você vê que uma pessoa, por mais que você esteja só, no momento de necessidade, numa doença, vai aparecer alguém. Certamente, se ela está total na dependência de Deus, alguém vai estender a mão, alguém vai ajudar com o que é prioridade. A gente não tem que temer, né? Só apenas confiar. Então, isso é ser dependente de Deus em todas as circunstâncias, né? Não só nessas extremas, assim. Então, a gente aprende muito, muito. E fortalece a nossa fé, o nosso caráter, a nossa confiança total, né? Porque quantas vezes a gente é frustrado e tanto com o Senhor, é como disse, encher de Deus. E aí vai preencher todo um vazio, né? Isso nos dá segurança, saúde emocional, física, espiritual, é para tudo. E aí, a partir do capítulo 24, Paulo é acusado pelos judeus perante Félix. Você quer seguir aí? Vamos ouvir a Bíblia na sua voz. Você está no 24? Isso, Paulo é acusado pelos judeus. Tá certo, vamos. A partir ele foi 24. Isso, ele foi guardado no pretório de Herodes, né? E aí segue. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina... Tu colocou no versículo 24, né? Seria o início do capítulo 24, que é onde Ananias chega para o prender. É que você falou, por isso que eu perguntei qual o capítulo, porque eu entendi versículo 24. O capítulo 24 é lá no início, após ele ser colocado no pretório de Herodes. Eu estava achando estranho, mas vamos lá. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo, para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e, com perspicácia, tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhes somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo. Por isso, peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei. Mas Lísias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor.
Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Continuo? A gente pode comentar aqui um pouco a respeito disso, né? Então, você vê que a perseguição dos judeus ela é tão assim intensa, eles estavam tão determinados que eles foram ao outro estado, no caso, né, onde ele foi direcionado, que Ananias era o sumo sacerdote. E eles fizeram, dos 70, né, que a gente sabe que aquele conselho é de 70, os 40 fizeram um juramento de comer e beber somente após confirmar aquele juramento, que seria matar. Então, eles estavam, imagina nós quando estamos com fome e sede, é aquela nossa prioridade. Eles dizem, se eu ficar com fome, eu fico zangada, nem chega perto de mim. Então, imagina a fúria desses homens, né? 40 homens nesse dia. Então, eles estão determinados e vão solicitar. O sumo sacerdote foi lá e solicitou a presença dele. Aí eles falam da seita, né, dos nazarenos, porque até então tinha ali duas, né, os nazarenos e tem também os do cristianismo, né? Então, os que defendiam. Então, ali é uma divisão, né? E aí falam e o acusam de profanar o templo e querendo retomar, querendo que ele fosse interrogado lá em Jerusalém, que ele retornasse a Jerusalém. E aí, a partir do 10, é onde Paulo vai responder essas acusações. Então, cabe a gente estar atento, porque, assim, Paulo, ele é um reconhecedor dos seus direitos. Nós também devemos buscar conhecer, né? Não se limitar só na religiosidade, porque, assim, ele tem essa ampla visão de tudo, de buscar entendimento em tudo. Foi um homem instruído na lei, mas ele era instruído, né, na lei dos profetas, do judeu, da Torá, mas ele buscava amplamente, né, nas outras. Assim como nós temos direitos, né, civis, então ele tem esse conhecimento. Tão tal que fala aqui que ele foi acompanhado de um advogado, Tertúlio, né? Então eles iam lá cheio daquela realmente, se eu não vou trazer ele pelo poder da acusação, eu vou lá com um advogado pelo direito civil. Então, fica aí pra gente ter essa e esse advogado chega ali falando, né, puxando o saco, vamos falar assim, né? E Paulo não tinha um advogado. Ele fez a própria defesa. E a gente precisa, como você falou, saber a nossa identidade, quais são os nossos direitos, em tudo, inclusive. Sabe, às vezes a gente tem um plano de saúde e a gente não sabe nem direito a que nós temos, o que nós podemos recorrer ali. Seguro, né? Às vezes o seguro te dá alguns benefícios que você não tem conhecimento. Então é importante nós sabermos quem nós somos. Isso é um exercício bom também, para a gente chegar diante do espelho e falar quem eu sou, mas se desligando de tudo, né, Laís? Desligando a rede social, saindo de tudo, e naquele momento de quietude, quem eu sou para o Senhor? Quem Ele é para mim? Mas o que eu estou fazendo para Ele? Né? E Paulo, ele tinha total consciência do que ele representava para o reino. Por isso ele tinha tanta autoridade, ele falava com autoridade. E ele era um cara muito culto, ele não precisou nem de advogado, ele mesmo fez a própria defesa, né? Então a gente vai ver ali a partir do versículo 10. Como já diz a palavra, né? O conhecimento liberta. E muito bom você reprisar. Então essa é a lição pra gente. Buscar, você tem, porque muitas vezes a gente deixa de se beneficiar por falta de não, pela ignorância, né? E muitas vezes as pessoas se aproveitam disso, né? Então é uma sábia lição para a gente refletir e seguir aqui a instrução e a ter exemplo partir do momento que você sabe quem você é, você sabe se posicionar também. Porque muitas pessoas perdem muitas coisas, às vezes até mesmo a família, o emprego, porque não sabe se posicionar. Não é ser rebelde, não é isso. É você saber quais são os seus direitos e se posicionar. Se você é filha do rei, se posiciona como filha do rei. Se você é um gerente, se posicione como gerente. Se você é filha dentro de casa, se posiciona como filha. Se você é mãe, você tem que se posicionar como mãe e não como amiga do seu filho, né?
E por aí vai. Se você é esposa, você tem que se posicionar como esposa e não como mãe do seu marido. Porque muitas mulheres fazem isso. E depois não conseguem retomar. Porque, né? Bom, Isso, um outro é dia. muito assim, quando a gente entra nesse. E é válido, né, Biba? Até porque aqui é um grupo de mulheres e é uma questão que ela tem que ser trabalhada aqui mesmo na gente. Outro dia eu conversando até com a mãezinha e ela falando, ai, que meu filho tem 12 anos, ainda dorme comigo e aquela coisa, eu disse que não vai saber. Eu digo, a gente tem que se preparar muito a nossa mentalidade, porque chega um momento que a gente tem que cortar o cordão umbilical. Né? Porque como que o marido vai honrar a esposa se ele ainda estiver ligado? Tem muitos filhos hoje que não estão em casa fisicamente, mas emocionalmente ainda ligado pelo cordão umbilical. É. E aí ele deixa a desejar para a esposa. E qual o seu direito de esposa? Cobre, honra. Não aceite menos que você merece. Se seu esposo não lhe está dando a honra que você merece de esposa, cobre. É um direito legítimo. Né? Então, é isso que a gente realmente tem que se posicionar, esse posicionamento qual a gente fala aqui. Né? O filho está querendo ser o dono da casa, está invertido, você vai dizer, ó, você vai mandar lá na hora que você estiver na sua, enquanto você estiver aqui, o posicionamento é esse, né? Você tem que me honrar. E os pais também não irritar os filhos, tem que dar liberdade, tem que ensinar, né? Porque, principalmente para nós mães, eu aprendo muito com isso, quando eu falo de prática já, eu já estou preparando, meu filho tem 4 anos mais velho, e eu já estou me preparando para quando ele chegar nos 16, 17, eu vou ter que soltando mais, porque tem pessoas que não soltam. E aí a gente falando, ele foi estudar com 11 meses, e eu fiquei a semana inteira, os 7 dias lá observando, será que eu vou trocar a fraldinha, será que a adaptação foi para mim, ele de boa, não chorou, porque até assim, meu Deus, meu filho foi, ficou e tal. E aí, né, com acompanhamento, com psicólogo, porque a gente tem que buscar esse conhecimento, até para a tranquilidade da paz para a gente. Ela disse, mãezinha, não se preocupe, ele não chorou porque ele confia em você, né? Porque eu sempre exponho a verdade, é um dos princípios que a gente busca muito, porque tem mães que, quando vão sair, não, filhinho, fica aí que mamãe vai aqui e tá, e sai escondida. E aí o filho fica naquela desconfiança, e para ele a gente expõe muito, filho, tô indo trabalhar. Filho, se a mamãe não vier, o papai vem te buscar. Então isso dá confiança. E aí eu ficava, meu Deus, todo menino faz um escândalo quando a mãe vai. E meu filho, ele tem muito isso, porque ele fica com a pessoa, filho, fica aqui, ele fica de boa, porque ele confia, ele sabe que eu volto para pegar em instantes. Então a gente tem que estar muito buscando isso, né? Conhecimento para realmente ter esse posicionamento em todas as áreas. Então só essa lição aqui, porque eu creio que é muito válida, principalmente para muitas mulheres, né? Que estão aí em vida, em casamentos, os quais não aceite menos do que você merece, né? Então isso é importante. Então vamos lá, retomando do versículo 10, quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, ele disse: sei que o senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 12 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que ele ressuscitará tanto os judeus, tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar, se tem algo contra mim. Pergunte a esses homens que aqui estão, de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei: estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar. Então decidirei o caso de vocês.
aqui a gente vê que Paulo, ele, como você falou, né? Ele falava a verdade. E quando a gente fala a verdade, a gente não tem o que temer. Porque como é que vai? Tudo bem, as pessoas podem se juntar e falar uma mentira contra você. Mas a mentira não prevalece. O que prevalece é a verdade. Pode demorar um tempo, mas com o tempo eu vou falando, não, realmente, a verdade é o que ela disse. E no caso do Paulo, ele falou, quem pode provar o contrário do que eu estou dizendo? Eu estou dizendo a verdade. E ele relata os testemunhos, né? Onde tem ali a testemunha, 2 ou mais, né? Naquele momento, testemunha. E ele diz, por isso que ele diz, eles deveriam estar aqui com você. E aí é onde eles falam, né? Da seita dos nazarenos, e quando ele se refere a outro do caminho. Os nazarenos não acreditam na ressurreição, já o do caminho, né? Que é essa meditação mais, onde Paulo diz, eu sou também os do caminho. E Félix diz, então você também conhece, né? Seguimos do mesmo modo. Então, ele foi realmente ali, em seguida, Félix, o governador, ele deu ordens ao centurião de que custodiasse Paulo novamente e com certa comodidade, no versículo 23, e de que não impedisse a nenhum dos seus conhecidos atendê-lo. Então, era um privilégio. Ele estava ali, mais preso ali naquela cela, nas cadeias, mais pela proteção, né? Porque os judeus estavam realmente com o complô de matar. Então, ele tinha esse privilégio de receber as pessoas, né, onde a gente vê relatos de carta que ele envia as cartas às igrejas, do qual... Então, mesmo ele preso, ele continuava no seu propósito, recebendo pessoas, escrevendo cartas, né, a gente vê que diante das cadeias, Lucas ia lá visitar ele enviava cartas, e assim foi escrito, né, muito dos evangelhos do qual a gente lê. Então, isso é muito... A palavra dele é uma só. Por várias vezes ele conta o testemunho, por várias vezes ele sempre expõe as suas falhas, né? Ele não esconde. Isso é uma linguagem muito sagrada, né? O coração de Deus se alegra muito quando a gente expõe nossas vulnerabilidades. E isso é um testemunho para que o melhor evangelho do que esse sendo pregado por Paulo. O testemunho das suas experiências. E assim também a nossa pregação. A gente, eu não sei pregar... Quais são suas experiências de transformação, de caráter edificado? Nós temos muitas falhas, mas quando a gente está meditando, tomando essa instrução, nós somos edificados, nós somos elevados de glória em glória. Né? Esse é o grande evangelho de transformação, né? De manter firme, de assumir as nossas vulnerabilidades também. E mais uma vez aqui eu quero falar o quanto Paulo conhecia a identidade dele, porque mesmo preso, porque às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que a gente desanima. Nossa! Né? E para de fazer o que a gente estava fazendo. E Paulo, mesmo preso, injustiçado, levantaram falso testemunho contra ele e ele continuou fazendo o trabalho dele. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Porque na nossa vida, gente, vida real, né? É isso. Acontece uma coisa atrás da outra. Isso é vida. Né? Então, e muitas vezes, no nosso trabalho, às vezes até dentro da nossa família, vão se levantar pessoas e situações que vão nos desanimar e a gente vai ficar um período ali lutando, triste, angustiado, mas a gente não pode esquecer quem nós somos, qual é o nosso propósito e nos posicionarmos. Então, tá, eu vou continuar na verdade, até que a mentira vai cair. Né? Então é muito lindo, a gente aprende muito com Paulo. A gente vê todo o sofrimento dele, porque quem gostaria de passar pelo que ele passou? Quem hoje falaria, eu topo essa parada? Ninguém topa, porque ele sofreu mesmo, né? Mas ele cumpriu o propósito dele. É bem viável você colocar isso. E as cadeias nossas são essas prisões emocionais. Quantas pessoas aqui hoje, a gente não conhece o problema individual de cada um. É como diz em Provérbios, cada um conhece sua própria amargura, né? Então nós sabemos qual é a cadeia que nos aprisiona hoje. É o relacionamento, o seu casamento, é as finanças, é uma doença física. Qual é a cadeia que está aprisionando hoje? A batalha na mente, na né? mente. Então, onde quer que esteja aprisionando, a gente, independente disso, a gente tem que seguir o nosso propósito. Eu creio que muita gente se pergunta, se confronta quanto a isso. Qual o meu propósito? Toda criatura, ela foi feita para glorificar o Criador.
Esse é um propósito universal para mim, para você, para cada um. Continua a dar graças a Deus, busca. Você tem o dom de comunicar, comunica, é o de cantar, canta, né? Porque quando a gente tá, inclusive nos nossos, nós que nós temos também, né? Eu, você, Biba. E quando eu tô com a mente muito assim, que às vezes acontece situações que a gente fica. Eu coloco um louvor, mas quem sabe cantar vai lá e canta. Quando eu tô muito assim, eu coloco uma pregação, eu vou ouvir. Quando eu tô, né, igualmente, hoje tem que estudar, embora, tô mergulhada aqui, não dou espaço para me estar com pensamentos daquilo que está me afligindo, eu tô aqui. Então, são essas, né, vou glorificar o Criador, seja louvando, seja... E aí você vai ver, ó, que vai passando. Em meio àquela prisão, aquilo tá te aprisionando, tá te atormentando, tá magoando teu coração. Mas foca, vai seguir o propósito, glorifica o Criador. Né? Seja louvando, seja cantando, seja ouvindo alguém. Não deixa ficar com a mente vazia, porque os pensamentos vão nos perturbar. Então, Paulo aqui o tempo todo, ele meio à circunstância, ele está recebendo pessoas, ele está escrevendo cartas, ele está cumprindo o propósito, glorificando o Criador. Esse é o nosso propósito universal. E aí a gente vai vendo que as coisas vão se resolvendo quando você menos esperou. Né? Deus vai direcionando pessoa, palavra, uma intercessão. Eu sou muito abençoada, viu, com a intercessão de vocês, assim, porque o Espírito Santo capacita. Quando termina a live, de repente recebo uma ligação, recebo uma bênção. E quando vocês falam também, assim, eu já tenho recebido muita intercessão poderosa, unção mesmo assim do Espírito Santo, que vem direto naquilo que eu estou precisando. Assim é a condução do Espírito Santo para a nossa vida. Esse poder de relacionamento mesmo. Ele direciona a pessoa certa, a palavra certa. Então, basta que a gente siga. Como a gente se sente forte, né? Estando, eu falo, a questão não é física, né? O nosso relacionamento é espiritual. Às vezes você está numa luta, vamos supor, numa luta, numa batalha da mente, e daqui a pouco alguém te manda uma mensagem, ou te liga, que hoje é difícil de ligar, né? Mas te manda uma mensagem e fala, nossa, eu estava pensando em você agora. Deus, obrigada. O Senhor está cuidando de mim, né? Eu tenho visto muitas coincidências assim. Deus está angustiada com alguma coisa e daí, sabe quando dá aquele alívio? Ah, vou descansar em Deus. E alguém fala, eu estava orando por você agora. Glória a Deus. Bom demais. É o melhor presente que a gente recebe é essa intercessão. E olha que o poder da intercessão, gente, é cura, é libertador, é algo que a gente recebe. Muitas das vezes a gente não sabe que a pessoa está orando pela gente, mas é como a Bíblia diz, a gente sente. E aí faz aquela intercessão. Gente, é tão gratificante. Isso é o poder de dizer, eu sou nobre, eu sou filha de Deus. Porque Ele cuida, está na dependência dEle. Se eu estou na dependência dEle, Ele está cuidando. Ele está enviando pessoas, Ele está dizendo, ó, Biba, a Laís. Ele coloca na sua mente, ele coloca no pensamento. Olha, Laís, essa irmã tal, chama ela, convida e faz, ou liga, ou manda uma mensagem. Isso é Espírito Santo direcionando. Por isso que a gente tem que estar muito sensível à nossa intuição. Porque há circunstâncias que a gente pega mesmo de surpresa, né, Bíblia? Tá fazendo qualquer outra coisa e vem. Pessoa X. Liga, manda uma mensagem, né? Se você tá no corre. Isso tem que ser instantâneo. Quando alguém pede, ora pro fulano, é a fé da pessoa. A pessoa tá naquele momento, porque às vezes, diante das circunstâncias, a nossa fé, apesar da gente ter fé, muitas vezes ela dá aquela definhada. Então, quando vem o outro que intercede e faz por você, é incrível. Então, se alguém te pede oração, é porque ela confia. Faz na hora aquela oração. Vou contar aqui uma história verídica. Lógica verídica. Quando eu estava começando, aprendendo a orar, sabe? Quando você não sabe direito como é que ora, vinha muito no meu pensamento uma amiga. E eu liguei para essa amiga. Falei, eu tenho pensado muito em você, tá tudo bem? Ela falou, não tá tudo bem. A minha mãe está internada, está na UTI, e os médicos disseram que não tem volta. E, coincidentemente, né, quando eu falo coincidência, você sabe, né? Nada é coincidência. Coincidentemente, o hospital é aqui a 3, 4 quadras da minha casa, na mesma rua que eu moro. Eu falei, eu vou lá. Ela falou assim, pode ir lá, vai lá orar. Eu pensei, bom, vou orar o quê? Eu não sei nem orar, né? Mas eu fui. Fui com a cara e a coragem, cheguei lá.
Na época, tinha que colocar um monte de roupa para entrar na UTI. Eu não sabia quem era a mulher. Eu não conhecia. Então, quem que é a fulana? Eu fui lá e orei por ela em voz alta. Sabe? Passou uns dias, ela me ligou e falou, Biba, a minha mãe saiu do coma e ela quer te conhecer. E como assim me conhecer? Né? Porque ela ouviu, ela disse que a sua voz ficou na mente dela. Gente, a gente sabe que quando está na UTI, está em coma, os médicos dizem que eles não ouvem. Quando a minha mãe ficou em coma, eu lembrava dessa situação e eu ia lá e falava e declarava um monte de coisa para ela. Depois, ela saiu do coma, ela fala, é como se eu tivesse dormido, eu não senti nada. Mas algumas coisas vieram na minha mente, eu não sei se é pensamento ou se eu estava ouvindo, né? Então, é o poder da oração. Gente, é real. Quem não tem essa experiência, começa a fazer. Ora, eu não sei orar. Orar é conversar com Deus. Conversa, agradece, principalmente agradece pelo ar que você respira, o momento que você está. Tudo é crescimento, né? Porque às vezes a gente, vou agradecer a ele porque eu estou passando por um perigo. Agradece porque ele vai te livrar. Né? É capacitação, né? É como eu falo assim, se não é bênção, é lição. A gente tem que ter muito isso certo, porque coisas que vêm na nossa vida para nos fortalecer, para dar o testemunho. Igualmente, que lindo, né, Bíblia? Essa é a melhor pregação que a gente manifesta, a nossa experiência de vida com Deus. Porque você sentiu de ligar e estava tão próximo de ti. Então, você é instrumento do Espírito Santo. Porque ele escolhe a gente, não que a gente escolha ele. Antes mesmo de você dizer, eu não estava tão capacitada, eu não sabia orar. Mas é como você fala, o que é oração? É a gente falar e se colocar em ação. Então, no que você coloca essa ação, ela ouve. Olha, e é lindo ouvir. Então, esse é um dom que Deus realmente deu. É lindo ouvir tua voz realmente na Bíblia. Então, a gente tem que usar isso, né, quando fala. E aí ela ficou na memória, a voz. E olha como isso é poderoso. Aquela pessoa se sente confortada e se sente privilegiada. Porque você não conhecia a filha dela e aí vai. Então, é o Espírito Santo capacitando, né? Naquele momento ela foi privilegiada, né? Certamente ela tem no coração, no desejo, porque esse é um mover, né? No que eu tenho uma intenção, o Espírito sabe, ele comove e ele direciona as pessoas em nosso favor. Então, glória a Deus por esse testemunho, por essa vida. Essa é a melhor pregação. E é muito legal, assim, porque às vezes você fala assim, eu quero trabalhar no reino, quero fazer alguma coisa para Deus, mas eu não sei o que fazer. Pronto, acabei de explicar. Intercede por alguém. E nem precisa ficar falando, lá estou orando por você. Nem precisa isso. É você. A palavra, ela materializa, né, Biba? A palavra, ela tem um poder muito, muito forte. E a gente fala muito isso, né? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. E a gente pode declarar, né? Que a nossa palavra, que a nossa língua profetize sempre as bênçãos. Porque o que é no sentido da palavra, eu gosto muito da origem da palavra, de estar bem em ação. Então você vai lançar coisa boa para aquela pessoa. Você vai lançar amor, você vai lançar alegria, um conselho, uma orientação, uma instrução. Aqui a gente está lançando palavras o tempo todo de bem, de ação, porque precisa ter ação. Aqui a gente está recebendo instrução, mas eu vou colocar em ação? A sabedoria é a gente colocar em ação. Porque o bem que a gente está ouvindo, a gente sabe o que é correto. A nossa consciência, a gente já nasce com essa identidade de saber o que é bom. Então, tal que quando a gente faz o mal, a consciência acusa e a gente dá uma discrepância e a gente fica meio que, isso não é para ter feito. Por quê? A gente já sabe, mas a gente precisa se esforçar. Muitas das vezes vai exigir um esforço para a gente colocar isso em ação. Não é tão natural assim. É como Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. É muito mais fácil a gente pender para o lado esquerdo, para o lado tolo nosso. Então vai exigir uma dedicaçãozinha para a gente colocar em ação. Né? A oração, falar em ter ação, o bem em ação. E aí a gente sabe que os que abençoam serão abençoados, e os que nos amaldiçoam, palavras que vêm contrárias de acusação, como Paulo aqui recebeu, né? Maldição sem causa não se cumpre. O tempo todo eles estavam difamando e colocando palavra de mal em ação sobre a vida dele. E não se cumpriu, a gente viu. Levantou 200 cavaleiros, tal, arrumaram um cavalo e mandaram para outra cidade. Pessoas em favor de uma vida. Se Deus tem promessa, ele vai te proteger. Vai levantar pessoas, vai levantar recursos, meios de
te proteger. Essa é a fonte do qual a gente está na dependência. Porque maldição sem causa não se cumpre na nossa vida. Se nós temos promessas de Deus, estamos nessa intercessão, nesse coração, porque a gente sabe que vem. Por isso que a gente tem que interceder. Se eu recebo uma... Isso pode ter sido um mal que está vindo sobre a vida dela. Está repreendido, vai cair por terra. Então, nós, com a autoridade de mãe, a gente tem poder de preservar a vida dos nossos filhos. Mãe, Deus te abençoe. Mãe, bênção, mãe, quando vai sair, que Deus te abençoe, que os anjos te acompanhem, te guiem, te dê livramento, te cuide na estrada. É bem em ação. A palavra vai se materializar, né? Então isso é muito forte, o poder da palavra, da oração, oratória, né? Maravilhoso. Então vamos seguir aqui, no 24, alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse, pode ir, por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Gente, 2 anos o cara preso injustamente, né? E aqui tem muitas lições. Olha só. Ele tem uma esposa, Félix e Drúzia. Por isso que Félix é aquele... Olha o poder da mulher na vida de um homem. Por que que Félix tem essa compaixão, preservou, pediu que ele fosse levado com os privilégios, orientado já por essa mulher em casa, porque ela era judia. Conhecimento de tudo. Então, o poder da influência, a Bíblia toda ela vai relatar. Não à toa tá isso aqui. Drúzila, que era judia. Então, eles foram para tomar conhecimento com Paulo. E quando Paulo passou a falar de justiça, Félix temeu, porque ele, por ser um governador, certamente, em alguns casos, com a autoridade do qual ele tem, né, pode ser corrompível. Tão tal que ele revela aqui qual a corrupção do Félix, né? Ó. Porque Paulo, versículo 26, esperava que Paulo oferecesse suborno. Félix queria um reconhecimento pela proteção. Sabe aquela pessoa que não é nada generosa? Porque se eu estou fazendo um bem, eu estou fazendo porque eu quero, porque Deus está me capacitando, ou porque... Mas se eu vou fazer para esperar um pagamento, algo em troca, eu não estou fazendo de todo coração, eu não estou sendo generosa, não. Né? Talvez porque a gente sabe que é frequência retorno. Né? Porque... Como é que um cara está assim, injustamente preso e ainda vai falar de Deus para mim? Vai falar o que Jesus fez na vida dele? Alguma coisa está errada. Então eu vou provar que ele está errado. Estou esperando ele. A hora que ele me oferecer dinheiro, eu vou falar, tá vendo? Era por isso. Também é esse ponto bem visto também. E aí ele diz, ó, por esta causa também o mandava trazer frequentemente, conversava com ele, mas aqui revela a intenção do coração dele. Ó, ele esperava que Paulo lhe oferecesse suborno, e por isso o mandava trazer e tal, e conversar com ele frequentemente. Para ele reconhecer, nossa, você está sendo tão generoso comigo, você está fazendo algo que eu tenho que retribuir, toma isso. Porque Paulo recebia, apesar dele estar na cadeia, ele recebia os recursos, as ofertas, né, vinda das outras igrejas, e como ele tinha acesso de pessoas indo e voltando, quando chegavam trazia a sua oferta, tanto de alimentação, não faltava nada. Tá na dependência de Deus é incrível, porque é isso, não nos falta nada. E aí ele enviava as cartas para a igreja, ele estava evangelizando de lá e ele recebia as ofertas, né, até em capital. Então, aqui Félix fazia isso com ele constantemente. E aí quando Paulo começou a pregar para ele e a esposa sobre a justiça de Deus, ele temeu, fala bem claro, né? Ele temeu, porque o que é o domínio próprio, né? Félix teve medo ao ouvir Paulo falar de que sem santidade, sem estar na justiça de Deus, somente ele esperava o juízo vindouro. E a gente sabe que o juízo vindouro, quando a gente fala, porque Jesus diz, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Acesse a mim que terá acesso à salvação. Porque quem vai condenar é o meu Pai. E a gente sabe que é o trono final, lá no juízo depois, né?
esse vai ser o julgamento, porque o Pai, ele tem autoridade, ele vê tudo, né? Nada fica oculto. E aí muita gente tem medo de realmente, quando vai ouvir esse evangelho, né, do juízo, da punição, porque Deus é amor, ele nos dá a oportunidade todo o tempo de retomar o caminho, de retornar, de nos arrepender. E aí, quando chega lá na hora desse juízo final, vai ter o livro da vida, que é escrito com o sangue de Jesus, quando a gente confessa ele como Salvador. Livro das obras, que falam que o das obras a gente tem a recompensa aqui, né? Também terrena. E aí lá está tudo registrado. E o livro das memórias, porque vai haver as memórias. Aí a gente tem até o relato de Lázaro, né? Que muita gente diz, ah, não, quando morre esquece tudo, não reconhece ninguém. Tem o livro da memória. E aí na hora que a gente vai e diz assim, Senhor, mas eu não ouvi isso, eu não tive a oportunidade. Aí ele mostra, ó, aqui no livro da memória. Aquele dia que Biba pregou para você e falou disso, você ignorou, você riu, você zombou, tá aqui registrado, não tem volta. E a gente tem que ter consciência que todo mundo vai prestar contas. Todo mundo vai prestar contas. Eu falo muito isso para as mães, né? Você vai ter que prestar conta para Deus dos filhos que você não quis ter. Eu imagino isso, não está escrito, nunca vi isso, né? Mas eu imagino que sim. Aí eu não quis ter, né? Não pude ter uma coisa, não quis ter, eu imagino isso. É sentimento meu. E dos que ele te deu. O que você fez com seus filhos? Porque enquanto ele está debaixo das tuas asas, você que o direciona, você que mostra o caminho para o seu filho. É você que embute nele a palavra de Deus, o caráter, as coisas boas. É você que impulsiona como flecha. O que você vai ser, filho? Olha, nossa, você faz tão bem isso. Você já está dando direção para ele. Exemplo. E até a maternidade traz isso para a gente, porque a maternidade ela nos livra do nosso orgulho, do nosso ego, do nosso... Porque a gente vai se policiar. Eu tiro, por exemplo, próprio. Depois de mãe eu digo, não, isso eu não posso. Isso eu não posso. A maternidade, ela é assim, é maravilhosa, é uma capacitação incrível para a nossa vida, porque é pelo exemplo, né, de ser. Então, isso realmente é poderoso para nossas vidas, né? Primeira coisa então, que eu fiz quando eu me tornei mãe, eu parei de beber. E eu bebia, calibrava os lugares que frequenta, tudo isso a gente vai se moldando. Os filhos, nossa, são dádiva mesmo, vai nos aprimorar demais, né, em todas as áreas. É muito lindo, é uma formação. Depois de um período, você aprende muito com os filhos. Não só eles, você ensina, mas você aprende tanta coisa, quebra tantas barreiras na vida da gente, né? Maravilhoso. É apoio mútuo, né, Biba? Assim, é um novo sentido de vida. Para mim, realmente, de fato, a maternidade representa muito isso. É um amor que multiplica, é o valor de tudo, né? Do qual a gente passa a dar da prioridade, do autocuidado. Porque quando a gente está bem, a gente cuida bem do outro. Então, isso é muito importante, né? Que a gente não negligencie o eu para a entrega total também na maternidade. Isso é precioso também. Então, aqui fala exatamente desse juízo vindouro, porque tem até alguns livros, né? Quando a gente já medita tanto na Bíblia, a gente já começa... Tem alguns livros de alguns apóstolos, alguns profetas que eles não estão, né, legítimos na Bíblia. O livro de Barnabé. Barnabé foi o que seguiu com Paulo, né? Tiveram uma discussão por conta da circuncisão. E é um livro assim, que fala muito também disso, né? Do juízo. Livro de Enoque, o livro de Enoque, que foi o pai de Matusalém, né? Bisavô de Noé. Ele tem também muita instrução, assim, são escritos apócrifos, né? Que falam, que não estão legalmente na Bíblia. Então, assim, é como Lucas fala lá no Evangelho, quando a gente leu. Ele diz, se fosse colocar em livro, em escrita, tudo do qual o Espírito coloca, do qual a gente viveu, não caberia no mundo. Então, não se restrinja também só à Bíblia. Busque outros escritos, entendimento, abrir realmente, expandir consciência para, desde que estejam meditando. O Espírito Santo vai te dar revelação, né, de esclarecimento. E aí eles falam muito a respeito disso, que o caluniador, né, na hora do julgamento, enfim, é algo bem assim que pode até escandalizar. Fala que o caluniador, o difamador, o mentiroso será julgado e aí, conforme a condenação, vai ser preso pela língua, né? E aí ele dá N circunstâncias dos 7 pecados universais aí que tem, né? Lascívia, adultério, enfim. Então isso
causa, assim, muito pânico, né? Muito medo. Então, se as pessoas já temem de ler esse livro, que é tão assim imenso, imagina então aprofundar. E como Paulo diz, a criança tem que dar leite. Porque imagina que a gente já fica tão assim, de entendimento na Bíblia. Imagine se a gente for para o mais profundo, como Jesus diz. Se eu falo das coisas aqui simples, naturais e metáforas, vocês não entendem. Imagina se eu falar das mais profundas e complexas, né? Quanto nos apavoraria. A Bíblia revela muito isso também. Então, a gente tem que estar aí muito buscar discernimento, e aí, conforme a gente vai ganhando maturidade, ganhando resistência, a gente vai tomando um alimento mais sólido, igualmente o bebê. Ele tem um intestinozinho leve, vai tomar só leitinho, vai tomar só a fórmula, vai só pra papinha. Então, é um processo. Assim também é na nossa espiritualidade. E aí ele temeu quando começou a falar disso da justiça, né? Fala que o corrupto tem lá conforme sua punição, é amarrado pelos braços, pelas mãos. E o adúltero, imagina, se o caluniador é pela língua, né? O adúltero, então imagina aí, gera um grande temor, né? E quando se conscientiza disso aí, então assim, a gente tem que cuidar muito do domínio próprio, porque aqui ele está falando do domínio próprio. A gente tem que cuidar muito da nossa alma, porque o domínio próprio na sexualidade, se você não tiver, você vai se perverter. Se não tiver na língua, vai perverter. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Importante. Seguimos para o capítulo 25, né? Paulo comparece perante Festo, que foi o novo rei após o Félix. Quer que eu fale? Eu leio? Sim. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo, como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês que têm autoridade, voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao redor dele e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo se defendeu. Não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: este é um tribunal oficial romano, portanto, devo ser julgado aqui mesmo. O senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a esses homens. Eu apelo para César. Festo consultou seus conselheiros e por fim respondeu: muito bem, você apelou para César, então irá para César. Olha só, né? Sabe. Aqui voltamos a falar que ele sabia quem ele era, porque ele era cidadão romano. Se ele fosse para Jerusalém, ele seria morto. Mas Paulo se posicionou. Não, espera lá, eu sei, eu tenho conhecimento de quem eu sou e dos direitos que eu tenho. Então, eu, como cidadão romano, eu quero ser julgado por César. Ó, a importância de nós sabermos quem nós somos. Desprendido da religiosidade. Buscando os direitos civis, né? Porque Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ó, sabedoria. Porque se ele for só ligado na espiritualidade, o Senhor está me protegendo, o Senhor está me guardando, o Senhor vai me dar. Desprendido de religiosidade. Ele sabe que está sob a unção e proteção de Deus, porque o que tem até uma metáfora, né, de um homem que estava orando no meio do enchente, e a mulher dizendo: meu filho, a casa está sendo alagada, bora. E o homem nada, e resistindo, foi a mulher, ela disse: eu estou saindo com os filhos. E ele lá: não, que Deus vai me proteger, que Deus vai me tirar. E aí a enchente começa a chegar, e ele fica no teto, e chega um helicóptero, vamos, e ele orando que Deus vai me tirar. E começa a inundação, e chega o bote, salva a vida, vamos, não, que Deus vai me ajudar. E aí termina que ele, ó, subiu. E quando chega lá na hora de dizer: não, mas Deus, eu tanto confio em ti, eu aqui esperando tua provisão. Sua esposa foi instrumento, levou o menino.
Era para você ter seguido. Ela esperava que você tivesse tomado esse posicionamento antes. Você não fez, foi. Ficou no teto, enviei o helicóptero, enviei o bote, enviei tudo. Então, assim, cuidado com isso, ficar só preso. Tem pessoas que estão em casos doentes e extremos. Não, eu estou orando para Deus me curar. E Deus tem lá um direcionamento, uma indicação, um médico capacitado, direcionado para te dar um tratamento que vai proporcionar a tua cura. Né? Aí não, tem pessoas que resistem, não, que eu estou só orando, estou só aqui tomando. Isso, né? São viáveis, são meio legítimos, mas a gente tem que estar desprendido só dessa, né? Porque Deus age através de pessoas, né? De meios. Por que o homem estuda e descobre benefícios? Descobre... Então a gente tem que buscar isso, é uma sábia lição aqui pra gente, né? E aí, a partir disso, ele diz, tudo bem. Então aqui César é como se fosse um apelo assim mesmo. A gente sabe que o nosso apelo primeiro tem que ser a Deus. Tem gente que muita gente deixa por último para Deus, mas ele sempre no de Deus, e aí ele recorre aqui, é como se fosse o Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui o julgamento por César. Então ele diz, a César tu irás. E aí ele vai dar um testemunho de Paulo perante o rei Agripa. Então, Festus, ele diante de toda essa situação, né, chegou agora, eu assumi o governo, então ele vai perante o rei Agripa. Fala que Agripa se hospedou lá na casa do rei e saudou ele, e depois de, versículo 14, né? E depois de haver estado alguns dias com ele, Festo expôs o rei o caso de Paulo, dizendo, certo varão foi deixado preso por Félix. E ao estar em Jerusalém, os principais sacerdotes e anciãos do judeu me informaram a respeito dele e me pediram que ele fizesse juízo contra ele. Então os judeus não desistiram ainda daquele propósito de matar. Cada um, ele disse, se Félix não liberou agora, Festo vai liberar. E aí lá vai os judeus. E aí, mas ele pediu a Agripa e Berenice, a esposa. E quem é o Agripa? Ele é filho de Herodes. Então também é judeu, conhece muito das leis. E Festus pede ali ajuda para ele julgar essa causa. E agora, o que eu vou fazer? Porque Agripa, Herodes, né, segundo, ele era o rei do Nordeste da Galileia. Então ele tem conhecimento de tudo. E aí Paulo, mais uma vez, vai fazer ali o seu testemunho diante do rei Agripa, para que Festo tenha uma decisão. Né? Então ele vai seguir aqui esse desfecho, se você quiser ler o comentário. Tá, é bem importante. A partir do 24, né? A partir do 24, Paulo fala, rei Agripa e demais presentes. Este homem... Não é ele que fala aqui, né? Leia a partir do 22, que é onde ele já fez o apelo. Paulo dá todo aqueles testemunhos, né? Diz que ele foi acusado porque crê que Jesus ainda está vivo, ressuscitou. E aí ele faz aquele apelo e diz, né? Então você o conhece. E aí, após todo esse desfecho de Paulo, no 22, então, disse a Agripa. Então Agripa disse a Festo, gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu, amanhã poderá ouvi-lo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e em seguida disse, rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Ó, quando a verdade aparece, né? Por isso, eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever. Pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Como é que você vai falar com alguém que é superior a você vagamente? Ó, não sei nem o que eu vou te falar, mas tem um cara aqui que estão querendo, mas eu quero provas, né? Quero me traga toda a questão, né? E ele não tinha o que falar. E daí ele foi sábio porque ele buscou alinhar outra pessoa. Ele disse, é uma decisão muito importante, é a vida de uma pessoa. E aí Festo, por estar diante disso, ele não pegou a causa do princípio, ele diz,
vem aqui, Agripa. E a esposa, né, entrou naquele tribunal, me ajuda aqui, porque após tu ouvir, tu vai me dizer como que eu posso escrever isso. Então, isso é sábio, a gente pedir ajuda, quando a gente não sabe o que fazer. Né? Essa é a grande lição. Verdade. Ele foi muito sábio aqui. E aí a gente segue agora para o capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: você pode falar em sua defesa. Paulo fez um sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço que me ouça com paciência. Olha só, Paulo fala com autoridade, ele tem atitude, né? Mas ele fala, ó, tenha paciência, porque eu vou chegar no ponto que você quer ouvir. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância entre meu povo e depois em Jerusalém. Todos sabem, e talvez estejam dispostos a confirmar, que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu. E, no entanto, ó rei, acusam-me por causa dessa esperança. Por que lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus de Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes, providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu mais intensa que o sol brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e eu lhe mostrarei no futuro. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. E eu o livrarei tanto do seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus separado pela fé em mim. Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas boas obras, que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar, mas Deus tem me protegido até este momento, para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. De repente, Festo gritou: Paulo, você está louco. O excesso de estudos o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade, e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa interrompeu: você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? E Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas correntes. Então o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram:
esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Tremendo isso, né? Conclusão, a verdade prevalece, né? É inocente porque está fazendo. E o Senhor Jesus já anunciou, muitos serão presos, caluniados e difamados por amor ao meu nome. Então, é lindo ouvir a Bíblia na voz da Biba, né? O jeito, ela tem um dom assim que é incrível, viu, Biba? Amém. Propósito lindo. E o maravilhoso aqui é o que ele fala, mas Deus tem me protegido até o momento. Quer dizer, ele não podia contar com mais ninguém. É lógico que na nossa vida a gente conta sim, a gente espera que alguém que está próximo, que nos conheça, mas os nossos olhos têm que estar fitos em Deus. Da onde vem o socorro? Eu espero não passar por uma experiência de doença. Mas eu acredito que quem passa por isso, no momento, por mais que a medicina está avançada e tudo mais, mas naquele momento que você... Ontem eu li no Instagram de uma amiga que eu nem sabia que ela tinha passado pelo câncer, e ela estava dizendo lá que ela está curada, mas que vida que segue, né? Você vai ter que sempre, a cada 6 meses, fazer os exames. Que ela disse que a hora que ela abriu o resultado do exame e leu ali, foi um baque, o mundo caiu, né? E eu fico imaginando, nesse momento, quem que pode te socorrer? O médico, o remédio, né? Os amigos, a família? Se você não tiver com o coração em Deus, você enlouquece. E é muito isso, a palavra nos fortalece diante a isso, né? Porque diante dessa... E se você não tiver esperança, você já está se entregando à morte. Mas quando há esperança, que essa esperança está no Senhor, você vai, né, ter vida. E em meio às aflições, são aflições, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, onde for, a gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança, a fé, né? E estar nessa dependência em Deus. E estar na dependência do Senhor, ele vai... Porque Deus age através de pessoas, o mal também age através de pessoas, então a gente tem que ter muito essa consciência. Aqui a gente vê que Paulo está sobre essa unção de proteção. O sobrinho ouviu o juramento dos 40, então tal, ele só está na cidade seguinte, porque o sobrinho ouviu o complô contra ele e foi lá avisar, e ele pediu que avisasse para o comandante, e o comandante tirou ele à noite para outra cidade. E ele, mesmo preso, mas por quê? Para estar sob proteção. E mesmo ele preso por 3 vezes, por vezes seguidas, eles incestando o tempo todo para que ele voltasse a Jerusalém. Sendo que ele nem chegaria, porque no caminho já estaria a armadilha. Então, o Senhor o tempo todo usando pessoas para proteger. Então, é muito válido. Num caso de doença, Deus vai usar, você está na dependência de Deus, mas ele vai usar aquele médico, vai colocar aquela pessoa exatamente naquela capacitação para o seu tratamento. Então, por isso que a gente não pode ignorar. E tem que ter esperança, porque se a gente entregar, se a gente não tiver fé, a gente já se define por si só. Se autocondena, se autodestrói, né? Então, por isso que é importante a fé estar na dependência do Senhor. E aqui tem muitas lições, né? Ele confessa o arrependimento dele, ele expõe, eu perseguia e matava cristãos. Eu sou fariseu. Ele diz aqui, ele confessa, porque o cenáculo, ele tem 70 homens, né? E entre eles tem os saduceus e os fariseus. Os saduceus são aqueles materialistas, os ricos, aqueles que não creem na ressurreição. E os fariseus, sim, né? Tem uma outra visão, que creem na ressurreição. Mas ao mesmo tempo ele diz, sou filho de fariseu, e fariseu assim, em cima. Que eu tinha autorização, levava a carta, condenava e fazia com que eles blasfemassem dentro do templo o nome do Senhor Jesus. Mas no caminho para Damasco, o Senhor me deu uma nova visão. E eu passei a entender, e ele me deu esse legado de testemunhar a visão e que eu levasse aos gentios. Quem são os gentios? Né? No versículo 23, ele proclamaria luz ao povo e aos gentios. Gentil é aquele que não é dos genes, né? Que não pertence ali às 12 tribos, que não é judeu raiz, ou seja, os romanos, ou todas as nações, todos os povos, independente de branco, rico, pobre, negro. Independente disso, todos que aceitam a Jesus têm acesso a se tornar filho e têm unção de capacitação do Espírito Santo. A todos. Por isso e aí, quando ele diz que nunca pode julgar alguém
que têm uma vida muito torta, você fala, isso aí nem Deus, né? A gente nunca pode falar isso, porque olha Paulo que fazia. O testemunho de transformação dele é a maior pregação de Paulo. É a transformação. Ele foi do extremo da perversidade, do oposto, e ele fazia isso por crer, pela doutrina, pelo que ele foi ensinado. E ele chegou ao máximo também da graça, né? O extremo foi de uma ponta a outra. Ele, né? foi de perseguidor a perseguido, né? Isso, do extremo ao extremo. Então, quando ele disse isso, que proclamaria luz a todos os povos, o Agripa, confrontado, ele se sentiu mesmo confrontado, ele gritou: você está louco, Paulo? As muitas letras te tornaram louco, de tanto você estudar, de tanto você meditar. E hoje ainda tem esse texto, né, que é usado fora de contexto, como fala, tá lendo muito, tá estudando muito, relaxa aí a mente. Porque realmente, quando se tem esse conhecimento e entendimento, você vai assimilando coisas, vai te dando mais percepção do qual o outro não alcança. E aí gera loucura, né? Que fala que quem nunca foi chamado de louco aí não tem como romper o nível, né? Porque todos os grandes loucos... Na verdade, as coisas do reino, né, são loucuras para quem vive com a cabeça aqui na Terra. Porque nós vivemos com a cabeça lá em cima, né? Nós somos seres espirituais. Então, apesar da gente viver aqui na Terra, nós somos estrangeiros aqui, mas a gente está em busca dos mistérios do reino. Né? E a palavra nos instrui, né? Em Provérbios, se eu não me engano, 23, onde vai nos falar assim, que o segredo de Deus é ocultar as coisas dos homens, né? E dos homens é desvendá-las, esquadrilhá-las, né? Então, Deus tem muito. Ele disse que realmente isso tá em Provérbios, que o segredo de Deus é esconder, ocultar certas coisas, e do homem é esquadrilhar. Como que a gente vai esquadrilhar meditando na palavra, tomando revelação? E grandes homens revolucionários, a gente sabe, né? Um grande judeu, Einstein, é um louco, assim, revolucionou muito a questão da ciência, a questão do tempo, da luz. E a gente fica assim, nossa, que homem louco. Então, gera-se muito isso, tem muito entendimento. Ele contemplava a natureza e desenvolveu teorias, né, da luz, de capacidade. Só que Eclesiástico diz, o que pode acontecer hoje que não já aconteceu antes? Enoque, pai do Matusalém, fala que ele já fazia isso. Inclusive, ele foi o único, né, diz que tem 2 homens que foram transladados, e foram Enoque e Elias. Levaram. E esses homens faziam viagem no tempo. É muito lindo quando a gente vai por essas escritas que não estão aqui, que são também sagradas, são bíblicas, né? Porque não tem como relatar tudo aqui, né? Como o Lucas diz, não caberia em todos os livros do mundo. E aí Enoque diz que realmente ele tinha esse poder. E quando ele voltava, ele estava tão reluzente que ele ficava oculto do pessoal por um tempo, porque ele brilhava, a luz era tão grande assim, né, da manifestação. E então, assim, ele tinha esse poder o corpo dele era transladado, arrebatado, assim, com uma facilidade. Hoje a gente sabe, né, que o homem consegue ir em outros planetas e tal, através das máquinas, usando a energia de uma forma diferenciada. Mas isso, se a gente for atrás, né, era algo que já aconteceria. A gente fica assim meio que escandalizado. Mas como? Que loucura! Né? Então, ainda hoje se fala muito isso, que é a questão do conhecimento. E a gente sabe, inúmeras pessoas que passam por processo e que não suportam. Quando a gente vai romper de nível, pronto, tira por a gente. Quando a gente vai romper um nível, a gente não fica com a mente meio assim, perturbada com outros assim, tá louco. Eu já passei por esse processo de romper nível assim por 2 vezes e disse assim, enlouqueceu agora. Essa aí não tem mais jeitão. Já chegaram até a dizer assim, pode mandar no banco. Pode internar. Porque a nossa mente, quando a gente rompe uma camada, a gente sabe que tem 7 camadas, né? Do cérebro, assim, quando corta também para fazer uma cesariana para o bebê, são 7 camadas. Então, quando se rompe níveis, é muito forte. Parece que muitas das vezes a gente não consegue acessar. Quem aí já passou? E aí é onde você vai dizer, tá louca. Quem já foi chamado de louca aí é porque foi exatamente nesse momento que rompeu o nível daquela mediocridade. E daí quando você vai explicar, a pessoa fala, não, é muito complicado, não quero saber não. Gente, então não me chama de louca, né? Você não quer ouvir. Quem tá no rasinho não acessa, por isso que a palavra diz, é de glória em glória, a gente precisa estar. E aí as pessoas vão dizer que é por muito livro, que é por... Tá louco?
né? Aqui ele diz, por muito ler, por muito estudar, tá louco. Porque quando a gente rompe o nível, quando a gente acerta certas coisas, a gente vai entrar no nível assim que a mentalidade é algo extraordinário. Muitas das pessoas que estão no rasinho não compreendem. E aí a gente vai ganhando sabedoria e a gente aprende que certas coisas a gente tem que guardar no íntimo, né? O princípio da discrição. É verdade. E enfim, é poderoso, né? Estarmos. Então aqui tem muita mensagem, né? Então que nós estejamos sempre dispostos a isso. E a nossa maior pregação é essa transformação através do Espírito Santo, é o que Paulo ensina, é o que a gente acabou de relatar a Bíblia com as experiências dela, eu aqui também, assim, com as minhas. E aí a gente na hora não entende, mas aí com o processo a gente vai entendendo que é capacitação do Espírito Santo, é direcionamento. Essa é a maior pregação. É o poder realmente do Espírito Santo sobre a nossa vida. E a gente tem que usar tudo, as experiências, sejam as bênçãos, sejam as lições, a gente tem que usar para glorificar o Pai. E tudo para honra e glória dele. dele. A gente pode usar assim, que Deus fez na minha vida e eu mudei tanto, né? Na vida de quem que ele vai falar, e aqui eu não vou conseguir, né? Falo, gente, você conseguiu na minha. Ixi, olha, Deus me mudou, me moldou tanto, me transformou de uma maneira que, às vezes, eu falo, nossa, eu me espanto. E aqui a Agripa diz algo bem interessante. Então, a Agripa, no versículo 28, lhe disse, por pouco me convencestes a ser cristão. Esse é o poder de Deus, quando a gente dá o nosso testemunho, quando a gente vem realmente com esse poder. E aí Paulo intercede, olha aqui a sabedoria de Paulo. Ele diz, mas não sou eu que vou te convencer, não. É o Espírito Santo que convence, viu? A gente tem que aprender muito essa humildade. Não é eu, não é a minha palavra, não é que vai te convencer. O meu testemunho eu estou pregando, mas quem te convence é o Espírito Santo. E aí Paulo intercede. Paulo, que ele fala assim, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto de estar preso, né? Exceto pelas correntes. Então, essa liberdade, que seja livre, né? Então, que seja agora a sua conversão, agora, hoje já, ou daqui mais alguns dias. Paulo já está intercedendo aqui por mim, por você. Né? Eu rogo a Deus que por pouco ou muito tempo, não somente tu, mas a todos que me escutam, este dia, cheguem a ser como eu sou. Este dia. Aqui já é Paulo fazendo essa intercessão. E a palavra tem esse poder, né? Materializa. Há quantos anos aqui? Mas essa palavra, ela é atual. Ela é para mim e para você hoje. Uma intercessão através da boca de Paulo. Então, se puseram o pé de rei e saíram. E eles disseram, esse homem de fato poderia ser solto. Mas ele já havia feito um apelo a César. E como a revelação do Espírito Santo que ele iria para Roma. Então, por conta dessa apelação, nos capítulos seguintes, a gente vai ver aí no capítulo 27, onde Paulo zarpa, né, para Roma. E ele já sabia, porque o Espírito lá revelou para ele. E onde tem promessa tem vida, e ele sabe que tudo isso vai se cumprir. Então, assim sejamos nós. Deus tem promessa para mim e para você. E enquanto tem promessa, tem vida, tem proteção, tem recurso, tem pessoas para ajudar nesse propósito. Poderoso, né, amada? Poderoso. Você faz a oração final. A Elisete aqui, que linda essa mensagem. Está escutando. Isso é bom, né? Quando acessa no nosso coração, quando queima, é esse poder do convencimento do Espírito Santo. Amém? Amém. Pode concluir, amada. Papai querido, obrigada por esse tempo diante de Ti, Senhor. Que essa mensagem possa alcançar muitos corações e ter a certeza de que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que a Tua palavra pode transformar, que a Tua palavra é vida e ela é eficaz. Senhor, nos ajuda, nos ensina a proclamar a Tua palavra, palavras só de bênção na vida de todas as pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê um dia de reflexão em tudo que foi falado aqui e que a Tua palavra realmente paire nos corações, essa semente e seja brotada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Querida, obrigada. É sempre um privilégio. Amém.